Amém. Irmãos, hoje pela manhã nós encerramos o primeiro livro do profeta Samuel e também estamos dando sequência nos ensinamentos do Catecismo de Heidelberg. Vamos tratar hoje da quarta petição, Pão Nosso de Cada Dia dá-nos hoje, e vamos ler Mateus capítulo 6, o Sermão do Monte, onde Jesus ensina esta oração, dos versos 9 a 15, mas nós vamos ler o verso 25 a 34, uma exortação de Cristo contra a ansiedade acerca daquilo que é necessário, pois o Senhor, Ele há de nos sustentar com aquilo que realmente precisamos. Vamos ler Mateus 6, 25 a 34. Assim diz o Senhor, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Dia do Senhor 50, pergunta 125 e resposta. Diz assim: qual é a quarta petição? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, isto é, que supras todas as nossas necessidades físicas, para que reconheçamos que Tu és a única fonte de todo bem, e que sem a Tua bênção, nem o nosso cuidado, nem o nosso labor, nem mesmo os Teus dons podem nos fazer bem algum. E, portanto, que não depositemos a nossa confiança em nenhuma criatura, mas somente em Ti. A explicação do Catecismo acerca da quarta petição. Vamos cantar o Salmo 127, e depois eu ainda quero ler o versículo 11 do capítulo 6, que é a própria petição. Salmo 127, faixa 36.
será. Será inútil, bem cedo levantar e tarde Repousar. comer o pão que duro vos foi. Os Santos o têm ao dormir. filhos são herança do Senhor, no ventre o fruto ele dá. Com as flechas do defensor, Assim os filhos do vigor. feliz é o homem que muitos filhos tem e cujo Odre cheio está, jamais qualquer vexame terá. quando nas voltas pequear. Nós temos aqui a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, que pode ser usada literalmente por nós, mas também ela serve como um padrão para nortear as nossas orações. E hoje chegamos à quarta petição, versículo 11 de Mateus, capítulo 6. É o texto da pregação. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, à medida que nós estamos estudando essa oração dominical, a oração do Senhor, nós percebemos que as três primeiras petições, elas se referem ao próprio Deus, à glória de Deus. Pois nós vimos ali que nós somos chamados a santificar o nome dele, o teu nome, a buscar o reino dele, venha o teu reino, e a se esforçar para fazer não a nossa vontade, mas a vontade dele, a tua vontade. E agora Cristo, na segunda parte dessa oração, ele se concentra agora nos filhos de Deus e nas nossas reais necessidades, aquilo que nós realmente precisamos. Perceba como isso fica claro para nós nos pronomes que Cristo usa aqui. Dá-nos o nosso pão. Perdoa-nos as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Irmãos, perceba que em relação a essas três últimas petições que começamos a analisar no dia de hoje, a primeira delas se refere às nossas necessidades físicas. Vocês perceberam esse detalhe? Que Jesus está ensinando aqui, antes de pedir perdão pelos pecados, livramento das tentações, ele está dizendo, peça pelo pão de cada dia. Nos primeiros séculos, alguns pais da igreja, eles entenderam de uma forma equivocada esta petição, essa quarta petição. Eles não conseguiam compreender. Eles acharam que Jesus realmente não estava falando aqui de pão material, porque como é que ele coloca uma coisa material acima de necessidades espirituais, como perdão de pecado e livramento das tentações? Então, eles procuraram uma forma de reinterpretar essa petição, afirmando que o pão aqui é o próprio Cristo, é o pão do céu, porque ele mesmo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome. E assim eles entenderam, meus irmãos, alguns dos primeiros pais da igreja, ali nos primeiros séculos, entenderam esta petição. Mas quando chegou o período da reforma, ali por volta do século XVI, e alguns homens levantados por Deus começaram a estudar a Escritura e entenderam que essa maneira de interpretar essa petição estava equivocada. Os reformadores entenderam, e essa é a explicação do nosso catecismo, que é uma
uma confissão da fé reformada, eles entenderam que a referência aqui é ao pão literal mesmo. É o pão material que nós precisamos para manter o nosso corpo vivo, subsistindo. E foi bom que eles entenderam dessa forma, porque não devemos ter nenhuma dificuldade, nem tampouco ficar constrangidos de pedir a Deus pelas necessidades básicas do nosso corpo. Afinal de contas, irmãos, Deus ele nos fez corpo e alma. Deus deseja que nós o glorifiquemos no corpo e na alma, cumprindo os deveres para os quais Ele estabeleceu para nós neste mundo. E nós não podemos realizar a obra de Deus, por exemplo, santificar o nome dEle, buscar o seu reino, fazer a sua vontade, se nós não tivermos as nossas necessidades básicas satisfeitas pelo próprio Deus. Se as nossas necessidades corporais não forem satisfeitas por Deus, irmãos, se nos falta o pão de cada dia, nós não temos força para trabalhar e muito menos para servir a Deus. Nós enfraquecemos e morremos. E a Bíblia diz que um cadáver não pode louvar a Deus. Nós precisamos estar vivos, em condições para adorar e servir e glorificar o nosso Deus. Então não há problema nenhum em orarmos esta petição, rogando a Deus que forneça a nós o pão nosso de cada dia. Porque como Ele nos criou corpo e alma, Ele é a fonte na qual nós podemos encontrar os recursos para as necessidades, tanto físicas quanto espirituais. A intenção de Cristo, irmãos, em colocar essa petição exatamente onde ela se encontra, é nos ensinar que toda a nossa vida está debaixo do domínio do nosso Deus, que não podemos cair no erro de separar vida secular de vida religiosa, de separar o corpo da alma. Tudo pertence a Deus, toda a nossa vida pertence a Ele e depende dos seus cuidados. Nosso corpo, nossa alma são preciosos para o nosso Deus. Afinal de contas, Ele nos redimiu pelo sangue de Cristo, corpo e alma. Então você pode orar essa petição com toda a sua confiança, de que o seu Pai se importa com as necessidades básicas do seu corpo, de que o seu Pai que está no céu não negará nenhum bem para suprir as necessidades do nosso corpo e também da nossa alma. Dá-nos, ó Pai, o pão nosso de cada dia. É claro que a palavra pão aqui, ela aponta para o pão literal mesmo, mas não apenas o pão literal. Tudo aquilo que precisamos para as necessidades da vida cotidiana. Você pode pensar aqui no emprego, você pode rogar a Deus, se você é um crente que está talvez desempregado, precisando sustentar a sua família, você pode orar: Senhor, dá-me um trabalho, para que através dele eu possa adquirir o pão que vem de Ti para alimentar a minha família. Você pode orar aqui por saúde, para que você tenha boa disposição de trabalhar para adquirir o pão que vem de Deus para a sua mesa. Você pode orar por um lar, onde você pode, com a sua família, desfrutar desse pão que vem de Deus. Você pode orar também nessa petição por um cônjuge, sim, alguém que talvez está solteiro e tem o dom do casamento, ele pode rogar a Deus por isso, para repartir esse pão com uma pessoa que Deus lhe dá. Pelas vestes, por tudo aquilo, irmãos, que nós precisamos para viver, por aquilo que é necessário. Não, Jesus não está ensinando aqui a igreja a pedir qualquer coisa a Deus, a orar por luxo, a orar por riquezas, nem tampouco a andar ansiosos por estas coisas, porque isso faz parte da vida dos gentios. Cristo disse aqui, contrastando o crente com o gentio, quando ele adverte contra a ansiedade pelas coisas básicas. Ele disse: os gentios é quem procuram estas coisas, é quem vivem atrás dessas coisas, sem depender do cuidado e da graça do nosso Deus.
Irmãos, é tudo aquilo que é necessário ao nosso corpo que nós devemos rogar ao Senhor. Certamente Cristo, quando acrescenta esta petição na sua oração modelo para a igreja, ele deve ter lembrado lá de Provérbios capítulo 30, da oração de um homem chamado Agur, quando ele, lá em Provérbios 30, 8 e 9, ele ora assim: dá-me, ó Pai, o pão que for necessário, não me dê nem pobreza, não me dê nem riqueza, não me dê pobreza para que eu não venha a difamar o teu nome, não me dê riqueza para que eu não venha esquecer de ti, mas dá-me o pão que me for necessário. E Cristo certamente pensou nisso quando estabeleceu esta petição para a sua igreja. Então nós pedimos pão a Deus, irmãos, não para viver uma vida regalada, mas para que nós possamos ter condições de glorificar e santificar o seu nome, para que nós possamos, com os recursos que ele dispensa a nós, trabalhar para a promoção do reino de Deus. E notem, a igreja, o povo de Deus, tem também necessidades básicas que precisam ser satisfeitas pelo Senhor, e nós devemos rogar por isso também. Por exemplo, nós podemos falar aqui do sustento para o ministério da palavra, nós podemos pensar aqui em ajuda financeira para seminários, missionários, para a diaconia da igreja suprir necessidades daqueles que carecem de ajuda dentro do povo de Deus. Então nós podemos pensar nessas coisas também nesta petição. Claro, se você tem uma intenção pura no seu coração de servir a Deus com os seus dons e recursos, não há problema nenhum em você orar por prosperidade, para servir e ajudar mais no corpo de Cristo, na obra de Deus. Só não espere, irmãos, que Deus vai fornecer a você abundância de bens e recursos se a motivação do seu coração é egoísta. Como temos visto aí afora, em muitas igrejas, templos lotados de pessoas buscando o quê? Não a Deus, não intimidade com Deus, não uma vida comprometida com o Senhor, mas as bênçãos de Deus, buscando as coisas que Deus pode dar. Tiago vai repreender a igreja em relação a isso. Tiago, irmão do Senhor, na sua carta, ele diz: vocês pedem, mas vocês não recebem, porque vocês pedem mal para esbanjar em seus próprios prazeres. O Senhor conhece as intenções do nosso coração, e Ele deseja ver em nós, ao fazer esta petição, crentes que confiam na sua providência, que confiam neste Deus, que conhecem este Deus, não somente como o seu Criador, mas também como o seu provedor, como aquele que há de suprir as nossas necessidades. Como nós confessamos lá atrás, no dia do Senhor 10, quando falamos da providência de Deus, tudo vem dele. E aqui também, na explicação do catecismo, nós confessamos que ele, este Deus que é o nosso Pai, em Cristo, ele somente é a única fonte de todo bem. E, portanto, não depositemos a nossa confiança em nenhuma criatura, mas somente nele, neste Deus, que pode suprir as nossas necessidades. Irmãos, esta quarta petição é uma expressão da nossa confiança em Deus, e ela deve continuar sendo feita por nós cada dia que o Senhor nos conceder. Também para este ano que já está aí às portas, nós devemos continuar com esta petição: dá-nos, ó Pai, o pão nosso de cada dia. Existem algumas
explicações também distintas acerca do que quer dizer aqui o pão de cada dia. Para qual momento nós estamos pedindo pão ao Senhor? Irmãos, estamos aqui pedindo a Deus pelo pão de hoje, pelo pão de cada dia, pelo pão que é necessário para hoje, não para amanhã, nem para o ano que vem, nem tampouco para os próximos 10 ou 20 anos. Veja, é assim que devemos entender esta petição. O pão diário, o pão cotidiano, o pão de cada dia. Alguns falam assim, aqui está, é uma oração para o Senhor, que tu me concedas pão sempre, que haja pão à disposição para mim, a cada momento, em todo momento, agora, no futuro, em todo o tempo. Ou o pão para o dia seguinte. Claro que Deus vai prover para nós, irmãos. Não devemos nos inquietar com o dia de amanhã. Ele há de cuidar de nós. Mas a petição aqui, ela significa a porção necessária para um só dia. A ideia é essa. O pão nosso de cada dia. E isso combina com a exortação de Cristo contra a ansiedade que nós acabamos de ler. Porque o que é que Cristo vai dizer ali? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ele diz isso aqui, né? Porque o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu mal. A porção para cada dia vem de Deus. É claro que Cristo aqui não está proibindo ou impedindo você de fazer provisões para o futuro seu e da sua família, através talvez de uma poupança ou de um tipo de seguro de vida. Não está proibindo isso aqui. Você talvez pensar na segurança da sua família para o futuro. Se Ele nos fornece recursos em abundância, nós podemos também sim planejar para o futuro e poupar para o futuro. Faz parte da boa mordomia, do cuidado que temos também com, talvez, quando vamos ficar mais velhos e aposentados, ou também o futuro dos nossos filhos. Não há problema quanto a isso. Fazer provisões para o amanhã. Mas o que Cristo proíbe e que Ele não deseja ver na vida do crente é a ansiedade em relação ao futuro. Não viver ansioso, preocupado pelo dia de amanhã, a ponto de perder a sua confiança em Deus hoje. Isso Ele proíbe. Então ore a Deus: Senhor, dá-me o pão neste dia, para que eu possa sustentar a minha família. O amanhã pertence a Ele. E amanhã terá as suas preocupações e os seus cuidados, e Ele estará presente lá também, para prover para cada um de nós. Então ore pelo pão de hoje, mas também mantendo a sua confiança de que o pão de amanhã Ele também haverá de prover para cada um de nós. Olhe para você mesmo, olhe para a sua vida, para o que passou, olhe para trás e veja como Deus, nosso Pai, cuidou de cada um de nós até aqui, irmãos. Não deixando faltar o necessário. Certamente alguns enfrentaram muitas lutas e provações. Nós vivemos uma pandemia, onde muitos se foram, onde muitos passaram aperto. E Deus nos manteve, cuidou de nós, preservou não somente a nossa fé, mas a nossa existência, provendo para nós, nunca deixando faltar o necessário para a nossa subsistência. Pode ser até que alguns tenham mais recursos hoje do que ontem, ou talvez não, mas independente disso, Deus está atento no controle, cuidando dos seus. Ele não nega nenhum bem aos que andam retamente. Paulo vai dizer lá em Timóteo 4,10, o Senhor é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis.
Salvador no sentido de preservador, provedor. O salmista, se eu não me engano, é Davi quem diz isso. Falando da sua experiência, ele diz: eu fui moço e já estou idoso. Jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque Deus provê para os seus. Não luxo, não riqueza, não ouro, nem prata, mas o necessário, o básico, o essencial para a nossa existência, Ele provê. Temos experimentado isso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Alguns também olham esta petição também de maneira equivocada, no sentido de dizer que ela não é uma petição que revela humildade. Nós estamos pedindo: dá-nos o pão. O Senhor tem que dar o pão de cada dia. Muitos até se baseiam neste pedido para exigir coisas de Deus, como se Deus fosse o nosso devedor ou o nosso mordomo. Mas não é isso, irmãos. Isso está muito longe da verdade e do propósito de Cristo. Nós oramos assim, primeiro porque Ele, que é a fonte de toda a sabedoria e da verdade, nos ensinou a orar dessa forma. E nós oramos assim com um coração humilde, dependente. Dá-nos. Não estamos dizendo: eu exijo, eu decreto, o Senhor tem que fazer isso. Não, nós estamos: Senhor, dá-nos, levantando as mãos vazias para os céus, rogando aquele que é o dono de todas as coisas, rogando por aquilo que nós precisamos. E tenha certeza, você, como filho e filha do Deus vivo, Ele haverá de prover aquilo que for útil, proveitoso e necessário para manter a sua saúde física e espiritual durante a sua jornada aqui na terra. Afinal de contas, irmãos, foi iniciativa dele nos adotar como seus filhos por meio da obra redentora de Cristo. Ele nos adotou para ser o nosso Pai celestial que está nos céus, para cuidar de nós em todos os aspectos da nossa vida. Nós estamos pedindo aquilo que Ele realmente prometeu: cuidar de nós, prover o necessário para nós. É isso que nós cantamos há pouco no Salmo 127. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Não no sentido de dar enquanto você se mantém na preguiça, não. Mas enquanto você descansa nele, confia nele, Ele está trabalhando para prover para você, para o dia seguinte. Da mesma forma que Ele já providenciou para o dia passado. Veja como Cristo quer aplicar isso no nosso coração, quando Ele faz um contraste entre o nosso Pai Celeste, que é bom, que é perfeito, que é a fonte de todo bem, que é fiel, com os nossos pais terrenos, que têm suas fraquezas. É nesse sermão também que ele vai dizer, lá no capítulo 7, verso 11, se nós, que somos maus, egoístas, nos esforçamos para dar o melhor aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu dará coisas boas a todos? Não, àqueles que lhe pedirem. Irmãos, o problema não está em Deus dar, em Deus abrir a mão. Muitas vezes o problema está em nós, em pedir com fé, pedir com perseverança aquilo que Deus tem para nos oferecer. Pedi e dá-se-vos-á, diz Cristo. Busque e encontrará. Bata e a porta se abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. O que é bom, o que é útil, o que é proveitoso para o nosso crescimento na fé, para a nossa subsistência, para servir ao Senhor,
Ele há de prover para nós. Mas qual é o fundamento dessa certeza, dessa confiança? De que vamos receber dele toda a boa dádiva que nós precisamos. O fundamento, irmãos, da recepção graciosa de todas as bênçãos de Deus é a obra redentora de Cristo. Cristo é o fundamento de todas as bênçãos que Deus derrama sobre nós, seja para o nosso corpo, seja para a nossa alma. Cristo pagou pelos nossos pecados. É por meio da obra dele, da justiça dele, que nós somos aceitos por Deus como seus filhos. Ele sofreu em nosso lugar. Ele foi amaldiçoado para sermos abençoados, como nós lemos lá na forma da Santa Ceia. Ele foi desamparado, diz lá na forma também, para que nós nunca mais fôssemos desamparados por Deus. E notem, irmãos, todo o sofrimento de Cristo, em toda a sua vida, aquela tentação no deserto, quando ele sentiu fome, todas as aflições que ele enfrentou no dia da sua crucificação, quando ele sentiu sede, ele sofreu todas as necessidades para nos prover tudo o que precisamos para o nosso corpo e para a nossa alma. Nós somos o que somos e temos o que temos em Cristo, não porque somos merecedores, não porque somos dignos, não porque somos melhores que outros, mas porque Cristo nos redimiu para si mesmo e nos entregou a Deus como seus filhos. E, portanto, agora Deus vai cuidar de nós. Isso não significa que Deus está prometendo aqui aos membros do seu povo, aos seus filhos, a isenção de aflição, que você não vai mais sofrer nenhum tipo de carência ou necessidade. Não é isso. Mas Ele promete cuidar de nós em tudo o que precisamos, em todo o tempo. Paulo diz que nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada vão nos afastar do seu amor e da sua presença. Pertencemos a Ele, corpo e alma, na vida e na morte. Se Ele nos deu o dom mais precioso que Ele tinha, a maior riqueza que Ele tinha, o seu Filho, para sofrer a amarga morte da cruz por nós, Ele haverá de nos dar aquilo que é menor. É isso que Paulo diz também lá em Romanos: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Tenha certeza que sim. Paulo está falando aqui com aquela convicção. É uma pergunta retórica, como se ele quisesse dizer depois, com certeza, Ele vai dar sim aquilo que eu necessito para o meu corpo e para a minha alma. Nessa petição, Cristo está ensinando a igreja a depender inteiramente do cuidado de Deus, seu Pai Celeste. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Somente o Senhor é a fonte inesgotável de todo o bem. Nele encontramos tudo o que nos é necessário para o corpo e a alma. Até o ímpio, que não tem conhecimento de Deus, que não tem gratidão a Deus, ainda assim, pela graça comum de Deus, ele é alvo da sua bondade. Ele come, ele se veste, ele desfruta das coisas da criação, muito mais aqueles que pertencem
ao Senhor. Cristo está ensinando nesta oração, irmãos, que nós não dependemos de homens para viver. Não é o Estado que vai cuidar de nós, é o Senhor. Através da sua igreja, através da obra diaconal, dos recursos que Ele tem dispensado a nós, Ele vai cuidar de nós. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É Ele quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Eu queria concluir com algumas lições práticas, algumas aplicações mais direcionadas desta petição para a nossa vida. A primeira é essa petição, ela nos encoraja à humildade e ao contentamento, a uma vida humilde e contente. Veja, o pedido é dá-nos, ó Pai, não é eu exijo. O objeto do seu pedido é o pão, aquilo que é básico, aquilo que é essencial, aquilo que é necessário, e não luxo ou riqueza. Embora o crente que ora assim entenda que está ganhando a vida com o suor do seu rosto, foi isso que o Senhor disse a Adão na queda, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Embora você tenha essa ideia de que a feira que você fez no supermercado, as roupas que você comprou para você e seus filhos numa loja, isso foi fruto do seu salário, dos recursos que você adquiriu pela força do seu braço, você deve, em última instância, reconhecer e aceitar que tudo que você tem é dádiva graciosa de Deus. Vem do Senhor. É isso que Deus exorta o seu povo quando está para entrar na terra prometida, lá em Deuteronômio 8. Depois você lê, é maravilhoso esse capítulo. Quando o Senhor exorta o seu povo para lembrar, olha, quando tiveres lá na boa terra, desfrutando do bom e do melhor, não diga, a força do meu braço adquiriu essas riquezas, mas foi o Senhor que te deu este bem. Então, irmãos, reconhecer humildemente, é o Senhor que me dá força, é Ele que me faz, é Ele que me dá o dom de um sono reparador, é Ele que me faz despertar saudável, vivo, para trabalhar mais um dia, é Ele quem abriu a porta de emprego para mim, é Ele quem vai me dar o sustento, meu e da minha casa. Então, reconheça isso e também seja contente com os recursos que Deus tem dispensado a você. Paulo vai dizer isso lá em 1 Timóteo 6. Tendo o que comer e o que beber e o que vestir, esteja alegre. Hebreus 13 vai dizer também, abandone toda avareza, porque o Senhor nunca desampara os seus. Então nós não devemos, essa oração aqui está nos advertindo para não imitar o espírito consumista do mundo. Como alguém já disse, né? Comprando coisas que não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar a quem não conhece. Alguém falou essa frase, ficou na minha cabeça. Esse espírito consumista, comprar o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar quem não conhece. Que Deus nos livre disso. E se temos caído nisso, nos arrependamos. Que Deus nos dê o espírito de contentamento do apóstolo Paulo. Aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. E qual era o segredo dele? Deus, Cristo.
tudo posso naquele que me fortalece. Então essa petição chama a igreja, Cristo chama a igreja à humildade e ao contentamento. Segunda lição, nesta petição Cristo encoraja a igreja a trabalhar diligentemente, pois este é o meio estabelecido por Deus ainda antes da queda, na criação, para sustentar o homem. Não é assim que você deve orar: Senhor, dá-me o pão de cada dia. E aí você deita na rede e espera o pão cair na sua mesa num paraquedas. E aí vai chegar o pão. Irmãos, Paulo fez uma exortação lá aos Tessalonicenses, dizendo: aquele que não quer trabalhar também não coma. Ele está falando ali, não é porque alguns estavam deixando de trabalhar, não é que não tinha emprego, é que eles estavam vivendo à custa de outros, trazendo problema para a igreja. Paulo diz: quem não quer trabalhar também não coma. Vocês viram a lição que Cristo ensina nessa leitura que fizemos das aves? O Senhor disse que elas não ajuntam em celeiros, o Senhor disse que elas não colhem, mas isso não quer dizer que elas não trabalham, porque à medida que as aves saem para procurar o alimento, o Deus que as criou e as sustenta provê o alimento para elas, e elas trazem para o ninho a fim de alimentar os seus filhotes. À medida que elas saem em busca, elas encontram, porque Deus provê. Então, é isso que Cristo está dizendo a nós. Se temos saúde, se Deus nos deu trabalho, louvado seja Deus, sejamos gratos, porque é o meio que Ele nos dá para suprir as nossas necessidades. Então essa petição está dizendo isso. O meio que eu estabeleci foi: faça o seu trabalho, cultive o jardim, cuide, e eu vou prover aquilo que é necessário para você. Terceira lição, Cristo encoraja a igreja nesta petição a generosidade, a um coração aberto, generoso, disposto a abençoar a vida de outros. Note que o pedido está no plural, né? Dá-nos o pão nosso. Não é dá-me o meu pão, é dá-nos o pão que é nosso. Ou seja, nessa oração você não está pensando apenas em si mesmo. Você está também orando, pensando nas necessidades dos outros. Estão incluídas nesta petição todas as necessidades de todos os crentes, de todos os santos. Então, somente um crente generoso, irmãos, pode fazer essa petição. Porque um crente avarento, egoísta, ele não vai orar assim. Ele vai orar: dá o meu pão, dá aquilo que é essencial para mim. Não. O pão nosso de cada dia. Eu acredito que os primeiros cristãos da igreja primitiva entenderam essa petição de Cristo. Porque quando nós olhamos para a vida daqueles irmãos, ali no relato de Atos, capítulo 2, também no capítulo 4, nós percebemos uma igreja generosa, de mão aberta, disposta a servir uns aos outros com os seus recursos. Havia irmãos necessitados, mas aqueles que tinham uma condição melhor supriam as necessidades destes. Há também um outro momento marcante de generosidade, irmãos, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, quando as igrejas da Macedônia, que era uma região, uma província, e as igrejas daquela região eram Filipos, Tessalônica e Bereia, os membros dessas igrejas disseram: na verdade eles rogaram a Paulo, nós queremos participar da assistência aos santos de Jerusalém que estão passando fome e necessidade, nós queremos ajudá-los. Então essa oração chama a igreja, chama você e a mim a fazer morrer em nós a nossa natureza egoísta e avarenta, e a despertar em nós um coração generoso, disposto a fazer o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Eu lembro que eu já falei nas outras petições que Cristo foi o único que viveu aquilo que ensinou perfeitamente. Cada petição dessa, irmãos,
você vai ver evidente na vida de Cristo como ele viveu cada uma dessas coisas. Também esta petição nos chama a imitar Cristo, o seu desprendimento, a sua bondade, a sua generosidade. A Bíblia diz que ele andava por todo lugar fazendo bem a todos. E agora ele dá essa responsabilidade à igreja. E veja que bênção ele deu à igreja. A obra diaconal. O exercício da misericórdia no meio dos santos. Isso é a bondade, é a generosidade de Cristo se manifestando no trabalho da igreja. Então veja, se algum de nós aqui, porventura, caiu doente, ficou desempregado, está passando por alguma necessidade, nós não devemos nos envergonhar, mas buscar o apoio de Cristo, de Deus, por meio da sua igreja. A ajuda que ele já estabeleceu, esse ministério na igreja, esse ofício, que é um dos que lhe revelam a grandeza do amor de Cristo pelos seus santos, para suprir as necessidades dos seus. Por isso que nós devemos ser fiéis em nossas ofertas, para que tenha recursos na igreja para também suprir as necessidades nossas mesmos, quando nós precisamos, em algum momento da nossa vida. É assim que ele cuida do seu povo. E por fim, irmãos, essa petição, embora a ênfase dela seja pedir o que precisamos, ela também nos chama a ter em nossa boca palavras de ações de graças, não palavras de murmuração, como Israel reclamou do pão que Deus deu para eles, mas palavras de ações de graças. Cristo também ensinou isso, né? Ele pediu a Deus que o abençoasse, e Deus deu a ele graça para que ele pudesse multiplicar pães e peixes para uma multidão de pessoas, suprindo a necessidade de cada uma delas. Ao mesmo tempo ele deu graças por aquele pão que veio de Deus. Então, não apenas peça a Deus pelo que você precisa, mas recebendo dele suas boas dádivas, não se esqueça de agradecer. Em tudo, dai graças, diz a Bíblia. Não pode faltar, irmãos, esse aspecto da nossa oração. Alguém já disse que uma oração sem ação de graças, sem gratidão, é como um pássaro sem asas, não sai do chão e não chega ao céu. Que Deus nos conceda não somente um coração humilde, confiante e contente, que reconhece Ele como a única fonte de todo bem, mas também que Ele nos dê um coração agradecido, reconhecendo que tudo aquilo que Ele tem dispensado a nós, seja para o corpo, seja para a alma, vem dEle, por meio de Cristo, e é dado, dispensado a cada um de nós. Portanto, não se intimide, não se envergonhe, não se constranja de fazer esta petição. Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Meus amados, vamos responder cantando